Quando você é criança e chega a hora de você entrar na escola, seu pai ou sua mãe simplesmente vão lá e te matriculam na escola mais perto da sua casa. Só que aí você termina a escola e chega a hora de entrar numa universidade e já não é mais tão simples. Não é só chegar e se matricular, você tem que fazer o vestibular. Mas por que isso acontece? Por que você não pode simplesmente chegar lá, se matricular, sem precisar ter todo esse estresse de estudo e vestibular? É o que eu vou te falar aqui nesse vídeo, onde eu vou te contar um pouquinho sobre a história do vestibular no Brasil e também uma história das universidades brasileiras. Meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História, e esse daqui é o História Fora de Foco. Antes de eu falar para você sobre o vestibular, vamos falar aqui um pouquinho sobre a história das universidades, porque tem tudo a ver um com o outro e também porque é preciso entender um para entender o outro. Embora tenha uma certa discussão sobre isso e várias instituições acabem clamando por esse título e até dá para fazer um vídeo bastante bacana sobre isso, a gente vai dizer aqui que a universidade mais antiga no Brasil é a UFAM, a Universidade Federal de Manaus, que anteriormente era chamada simplesmente de Universidade de Manaus, a qual data de 1909. Bem recente até, se a gente for pensar, não é? E se parece um pouco estranho dizer que uma universidade criada em 1909 é recente, olha só isso daqui. A Universidade de Bolonha foi criada em 1088. Já a Universidade de Oxford foi criada em 1096. Agora, se a gente pega a universidade que é reconhecida pelo Guinness como a universidade mais antiga do mundo, a gente vai ter a Universidade de Alcuin, fundada ali em 859, mas também não precisa ir tão longe aqui da gente. A universidade mais antiga da América do Sul fica no Peru e foi fundada em 1551. Bem mais antiga que as brasileiras, mas isso também é um pouco porque as colônias espanholas tinham um pouco mais de liberdade para criarem universidades ou instituições de ensino superior. Aqui esses cursos de ensino superior só começam a aparecer ali a partir de 1808, com a vinda da família real aqui para o Brasil. Afinal, era o fim do pacto colonial e toda aquela história que você já sabe. Mas aí você pode me perguntar, se elas eram criadas ali a partir de 1808, como que eu estou dizendo para vocês que a nossa primeira universidade brasileira é de 1909? O que eram criadas ali a partir de 1808 com a vinda da família real eram as chamadas instituições de ensino superior. Basicamente, um lugar um pouco mais especializado para você estudar depois que terminasse a educação básica. Na verdade, toda universidade é uma instituição de ensino superior. Só que uma universidade, ela tem bastante autonomia para a criação de cursos, para a criação de linhas de pesquisa, além de ser um lugar onde você pode se especializar bastante e pesquisar muito também. Já as faculdades, elas são menos especializadas e muitas vezes são focadas mais em uma certa área. A gente pode dizer então que uma universidade tem várias faculdades dentro dela. E o que existia aqui no Brasil a partir de 1808 eram instituições mais direcionadas, por exemplo. Em 1808 foi criada a Escola de Anatomia e Cirurgia, ali em Salvador, que atualmente faz parte da Universidade Federal da Bahia. Já em 1814 foi criada, além de várias outras instituições de ensino superior, a Academia de Pintura e Escultura. Portanto, lugares bem fechados e bem mais direcionados. E, de acordo aqui com Anísio Teixeira em sua obra Ensino Superior no Brasil, Análise e Interpretação de sua evolução até 1969, mesmo ali com a independência, não houve muita mudança no ensino superior do Brasil. Isso não acontecia porque a elite política que comandava o país naquele momento não via muita necessidade disso acontecer. Tanto que, de acordo com a Anísio Teixeira, de 1808 até 1882, foram propostos 24 projetos de criação de universidades no Brasil. Todos eles rejeitados. Como a gente pode ver aqui, uma elite política que não vê necessidade da aprimoração de uma educação não é uma exclusividade do nosso tempo. Mas vamos lá, se até agora eu estou falando para você só sobre essas tais instituições de ensino superior, como que você fazia para chegar e estudar numa delas? Até o Império, se você quisesse entrar e estudar nessas instituições, você precisava requerer um certificado de conclusão ali no Colégio Pedro II. Aquele mesmo que existe até hoje no Rio de Janeiro. Ou seja, você comprovava que terminou seus estudos, fazia uma prova mostrando que você sabia o conteúdo que era aplicado às escolas, ou que pelo menos deveria ser aplicado, então você estava apto a entrar numa dessas instituições de ensino superior. Isso acontece muito pelo seguinte, embora nessa época a classe média frequentasse as escolas públicas,
A elite, a galera muito rica, frequentava ou escolas particulares, ou de certa forma até um pouco comum, eles tinham tutores, ou ainda eles tinham preceptores, normalmente vindos da Europa, que educavam eles. Essa prova que você fazia, esse requerimento que você tinha no Colégio Pedro II, era meio que um jeito de se estabelecer o que deveria ser ensinado nas escolas para manter também uma certa qualidade do ensino ou ainda para manter um certo padrão de ensino no Brasil. Agora, se você mora longe do Rio de Janeiro, você podia fazer alguns exames desses nas próprias instituições. Só que nada até então era parecido com o que a gente vai ter depois, que é o vestibular. Pense como uma espécie de prova que você faz quando você conclui a escola. Já em 1891, portanto, depois do Império, já com a República, aparece a figura de Benjamin Constant. Ele faz ali uma reforma, ele cria o ginásio, um nome que talvez você não tenha ouvido falar, mas com certeza seus pais já ouviram, e estabelece o que a gente tem então, que são os chamados exames de madureza, os quais deveriam ser realizados então quando você termina a escola para que você pudesse estudar nessas instituições de ensino superior. Mas então, o que são esses exames de madureza? O artigo 100 do regulamento que estabelece esses exames esclarece pra gente, olha só aqui que maravilhoso. O exame de madureza constará de provas escritas de línguas e matemática elementar, gráfica de desenhos e orais de cada uma das seguintes seções. Primeiro, línguas vivas. Segundo, línguas mortas. Terceiro, matemática e astronomia. Quarto, física, química e história natural. E quinto, geografia, história e lógica. Com isso, a gente pode concluir o seguinte: tendo que aprender astronomia e línguas mortas para você concluir o ensino, as escolas dessa época eram bastante parecidas com Hogwarts. O problema é que essa reforma proposta pelo Benjamin Constant sofreu tantas mudanças até ser definitivamente aprovada ali pelo Congresso, que ela foi acusada de transformar o ensino no enciclopedismo, que basicamente é, cara, transformar o ensino em simplesmente decorar uma série de coisas. Ao mesmo tempo, também foi acusada de não tornar as escolas um ambiente de ensino. Afinal, se para aprender era só você decorar uma série de coisas, você podia fazer isso em outros lugares, em casa, e depois simplesmente fazer as provas. E aí a gente chega em 1911, quando entra aqui pra gente um político com o simpático nome de Rivadavia Correia. Se você já viu aqui o vídeo que eu gravei no canal sobre Pinheiro Machado, esse nome não é estranho para você. Se você não viu, veja. É um vídeo que eu gostei bastante de ter feito, embora ele tenha ficado um pouquinho grande demais. Rivadavia Correia fez uma reforma que foi um tanto quanto polêmica. E uma das coisas que faz com que ela seja polêmica é que ela acaba definitivamente, pelo menos como era feito até então, com esse exame de madureza, o qual eu falei aqui para vocês. Ele também acaba com aqueles certificados emitidos pelo Colégio Pedro II, os quais eram emitidos já há mais de 100 anos. Isso pode não parecer muito polêmico do jeito que eu estou falando aqui para vocês, mas meio que traduzindo, isso meio que abstém o Estado da regulação sobre a qualidade do ensino como era feito pelas escolas. O que Rivadavia Corrêa fazia aqui nesse momento era uma reforma muito baseada no liberalismo, ou seja, abstinha o Estado da regulação da educação. O resultado você provavelmente viu durante toda a sua vida. Uma disparidade muito grande entre escolas, algumas bem melhores do que outras. Mas e se até então, para entrar numa universidade, você pegava um certificado numa escola depois de fazer uma prova, ou fazia uma prova ali dentro da sua escola, com disciplinas muito parecidas com as de Hogwarts, que infelizmente não eram nem feitiços, nem trato das criaturas mágicas? Como é que você entrava nessas instituições de ensino superior ou nessas universidades que já começavam a ser criadas aqui no Brasil? Se eu falei para vocês que essa reforma do Rivadavia Correia meio que se abstinha de muita coisa, ela se abstinha também disso. Ela deixava a cargo das universidades o exame de admissão utilizado para testar os alunos. Ou seja, agora eram as universidades que deveriam criar esse exame, deveriam criar a prova que o aluno deveria fazer. E estava criado então um vestibular, que vem ali da palavra latim vestibulum, que nada mais é do que a entrada de um lugar. Um nome até meio propício, se você pensar que em vários casos é quase a entrada para o inferno. E com o crescimento cada vez maior da população, o vestibular deixou de ser uma prova para ver se você estava simplesmente apto a entrar nas universidades e passou a ser um exame classificatório para deixar alguns alunos dentro e outros fora das universidades. E, como eu falei aqui antes, começou a partir de então a haver uma disparidade cada vez maior no ensino. Algumas escolas e grupos passaram a frequentar mais as universidades e outros não. Mas isso é um assunto bem complexo e interessante, mas fica para outro vídeo. E bem, foi assim que começou o vestibular. De repente não precisava simplesmente terminar a escola. Você tinha que fazer uma prova a mais. E se até então você não tinha ninguém para culpar pelo vestibular, ninguém para amaldiçoar por todo o estresse que você está tendo esse ano, agora você tem alguém, o querido senador Rivadavia Correia. E bem,
Eu não fiz isso até agora, mas eu quero dedicar esse vídeo aqui para todos os meus alunos que estão ou não assistindo esse vídeo e nos próximos dias vão fazer o vestibular. Eu sei que é bastante estressante, eu sei que o caminho até aqui foi bastante atordoante, vocês estão mortos de cansaço. E só querem terminar com isso logo, ou voltar no tempo e dar um tiro em Rivadavia Correia, é claro, mas pensem que está logo acabando e tudo vai valer a pena. Muitas universidades surgiram, muitas instituições de ensino surgiram ali desde que todas essas provas começaram. E pense para o lado bom, pelo menos você não tem que estudar línguas mortas nem astronomia, embora seja um pouco legal, dê para invocar demônios ali depois. Mas bem, espero que todos vocês que estejam assistindo tenham gostado aqui desse vídeo. Se gostaram aquilo, curtam, comentem, mostrem para aquele seu amigo que vai fazer vestibular e está meio estressado, para ele dar uma risada ali, aprender um pouco mais sobre isso. Não que vai ajudar na prova, mas se descontrair nunca é demais, ainda mais num momento tão estressante. E bem, semana que vem a gente se vê com outro vídeo. E se eu não ficar mais 2 meses sem gravar nenhum? Um abraço.